Muito bem, segundão, olha nós aqui de novo. Desculpa aí pelo atraso da postagem da videoaula, tá meio corrida a coisa, tá? Mas estou postando aqui porque a nossa prova vem até aqui então, tá? O tema violência, a gente começou algumas aulas atrás. Então hoje, criminalidade e corrupção, nós encerramos então o tema da nossa primeira prova, que vai ser na semana que vem, e a prova será postada de manhã e já será fechada à tarde. Vocês não terão mais aquele prazo extensivo que tinha antes. Vai ser então agora um prazo de um dia, que é a regra que a escola estabeleceu, ok? Então vamos lá. O tema nosso hoje é criminalidade e corrupção. A gente vai discutir então, né, como isso acontece no Brasil, o que acontece com a corrupção aqui, né? E a pergunta inicial é, né, por que pouco se comenta sobre a criminalidade, né, cometida nas camadas mais altas da sociedade? A gente tem. A gente é bombardeado com notícias todo dia sobre crimes comuns e nós não percebemos que rico também comete crime. Então, a gente costuma associar a pobreza à criminalidade, mas essa relação não é fato, tá? Porque os ricos também cometem crimes. São crimes de natureza diferente daqueles que as classes mais baixas cometem, mas também cometem crimes, e os crimes que a classe alta comete muitas vezes é muito mais prejudicial ao grupo da sociedade do que o crime cometido por um indivíduo, tá, da camada mais baixa da sociedade. Então, segundo lá o sociólogo estadunidense, o Eden Sutherland, né, ele denominou os crimes cometidos pelas classes mais altas de white collar crimes, né, porque as pessoas mais ricas, né, os homens mais ricos, os políticos, costumam usar ternos e camisas brancas, né? Então ficou lá crime do colarinho branco. São crimes cometidos pela classe mais alta da sociedade, empresários, banqueiros, tá, os políticos, os funcionários públicos que são de cargos elevados, né? Então o Edwin Sutherland notou, né, que esses crimes cometidos pelos empresários, políticos, pessoas da alta sociedade, eles ficam na maioria das vezes impunes, né? Ou então eles nem são indiciados pelo crime. Então a justiça, ela trata um pobre de um jeito e trata um rico de outro jeito. Isso ele pesquisou isso aí lá nos Estados Unidos, mas vale também aqui para o Brasil, até vale muito mais aqui até do que lá, porque a sociedade americana ela é mais impessoal do que a nossa. Lá a relação entre o público e o privado é muito separado, e aqui no Brasil, por costume nosso histórico, nós não separamos muito o público e o privado. Então aqui comete-se muito crime, né? Os ricos cometem muito crime na relação com o Estado, com aquilo que é público, ok? Então, mas as pessoas da alta society, né? Vamos ter uma gíria aí, não são punidas. Segundo o Sutherland, né? Esses crimes aí, eles acabam indo para a área civil ou administrativa. Então, no direito existe a área administrativa, existe a área civil, que é a relação privada entre pessoas, e tem a área penal, a área criminal. Então, esses crimes cometidos aí pelos ricos, eles ficam na área civil, eles não são levados para a área criminal. Então, como eles não vão para a área criminal, os ricos acabam não recebendo aquele estigma que os pobres pretos, né, que aparecem mais na TV aí, não acabam sendo marcados como criminosos. Então isso acaba moldando uma imagem de que a elite comete menos crimes do que a classe pobre. Proporcionalmente é porque são menos pessoas ricas, claro, né? Mas em termos financeiros, os crimes que as classes mais baixas cometem não chega o volume financeiro não chega ao crime, ao valor que a classe mais alta comete. E como então os crimes dos ricos não vão para a área penal, não vão para a área criminal, eles acabam então não aparecendo para nós. Então, quais são os tipos de crime que a alta sociedade comete, né? Então, fraudes, suborno de agente público, chantagem, lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Você recebeu lá um dinheiro de forma ilegal e você investe ele em compra de quadros, em compra de joias, que aí você consegue pegar esse quadro, essa joia aí, aumentar o valor desse objeto que você comprou para você declarar no imposto de renda. Então você acaba lavando o dinheiro, tornando ele um dinheiro legal. Falência fraudulenta, a pessoa declara falência de uma empresa para receber ajuda da justiça, para não pagar fornecedores, né? Mas ela forçou a situação aí. E propagandas enganosas, tipo aquelas pirâmides que as pessoas começam a oferecer. Então esses crimes aí, fraude, suborno, chantagem, lavagem de dinheiro,
eles acabam ficando invisíveis para a população em geral, né? Mesmo que em termos financeiros eles sejam volumosos, eles causam mais prejuízos ao público do que os furtos comuns que ocorrem cotidianamente, mas eles ficam invisíveis justamente por causa desse tratamento diferenciado que é dado aos crimes cometidos pelas pessoas da alta sociedade e pelos funcionários públicos, né, que têm grande prestígio e poder social e político, né? Esses crimes do colarinho branco, que são feitos por pessoas ricas, promovem então enriquecimento ilícito, a pessoa consegue benefícios na relação com o agente público, consegue vantagens numa licitação, né? Então a elite, ela usa a sua posição social e a influência que ela tem na relação com os políticos, né? A proximidade que ela tem para então corromper o setor público. E para que haja isso aí, é necessário então que tenhamos pelo menos dois personagens. Um é o corrupto, que é o agente público, e o corruptor é o representante de uma instituição, que é uma pessoa que chega lá no agente público, né, representando uma empresa que constrói obras, representando alguma coisa lá. Então ele chega no agente público e corrompe o agente público. Então o agente público que comete o ato de corrupção é o corrupto. E aquele que promoveu lá a corrupção, que foi o agente que deu origem, ele é o corruptor. Então isso aí, nessa relação entre o corrupto e o corruptor, ocorre então aí uma troca de favores, que é ilegal, uma vantagem devida em licitações, fraude em obra pública. A obra começa lá com o valor de 1 bilhão, mas durante lá a construção a empresa fala que teve um probleminha e pede mais 300 milhões de aditivo. Aditivo é um dinheiro a mais que é colocado. Ela alega, né, isso aí, e acaba então desviando esse dinheiro para o político ou para um parente dele, né? E também temos aqui no Brasil muito a questão do nepotismo, que é você nomear parentes para cargos públicos. Como isso é proibido, o que é que os políticos fazem aqui no Brasil? Um político nomeia o parente de um amigo dele e ele em troca esse político amigo dele nomeia os parentes da sua família. Então há uma inversão aí, mas é um nepotismo inverso, disfarçado. Cada político nomeia o parente do outro, né, para poder então fazer essa questão aí e manter o dinheiro público rodando dentro de um mesmo grupo social. Isso é um costume muito forte aqui no Brasil, essa questão do nepotismo, colocar parente para poder receber benefícios na área pública, tá? Então, de onde que surge a corrupção no Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos um fenômeno chamado patrimonialismo. O que é patrimonialismo? Vem de patrimônio. A pessoa está na área privada e quando ela vai para a área pública, ela tem uma série de regras a seguir. As leis da administração pública, elas são muito rigorosas, né? Mas aqui no Brasil, o nosso costumezinho, né, a nossa malandragem, o nosso jeito de ser, historicamente construiu, nós não sabemos aqui no Brasil separar o público do privado, tá? Só por curiosidade, né? A nossa carta de descobrimento já começou ali meio que com uma corrupção, né, quando o Pero Vaz de Caminha encerra a carta, antes de ele finalizar a carta, né, ele está aqui no Brasil, escrevendo para o rei de Portugal, Dom Manuel, e então ele acaba a carta pedindo que consiga um emprego para um parente dele lá na corte portuguesa. Então a nossa história já é fundada mais ou menos assim, baseada na corrupção. Então aqui no Brasil existe isso aí, o patrimonialismo, que é então os limites entre aquilo que é privado e aquilo que é público não estão claramente separados. Eles estão misturados ali. Os interesses privados se misturam com os interesses públicos, tá? Isso é muito comum aqui no Brasil. A pessoa se elege para um cargo público e ela dá um jeito de fazer com que o dinheiro público vá para uma parte, para ele, de alguma maneira, tá? Então mistura o público com o privado. E o correto é manter áreas distintas. Interesse público, interesse público. Interesse privado, que se resolva na esfera privada. Mas no Brasil, o nosso jeito de ser, então mistura isso aí, dando origem a esse fenômeno chamado patrimonialismo. O patrimônio que é público, que é de todos, passa uma parte dele, né, em dinheiro, passa a ir para a área privada de uma pessoa, tá? Para a família dele, para algum benefício, ele consegue. A corrupção não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas aqui no Brasil, né, nós temos a terceira maior
população carcerária do mundo. São 726 mil presos, dos quais 722 apenas são presos por corrupção. É 0,1%. É mínimo, tá? Então a população carcerária ela tem cor, pela foto aí vocês conseguem ver qual é a cor, tem uma classe social, tá? E tem os tipos de crime. Olhem os dados ali abaixo ali, ó, de como de quais são os crimes cometidos pela população carcerária desses 726 mil pessoas que estão presas aí, ó, olha os crimes que são cometidos: tráfico, quadrilha, roubo, furto, receptação, homicídio, latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte da pessoa que foi assaltada, que foi roubada, desarmamento, violência doméstica. E cadê a corrupção aí? Perceberam? Então, aqui no Brasil, a impunidade, né, ela acaba então sendo um incentivo, tá, para que haja essa questão da corrupção. Então, os brancos ricos, né, tanto político como da área privada, raramente são presos, né? Então, quem vai preso geralmente é o pobre. O branco também é preso, mas os negros pobres são maioria da população carcerária aqui no Brasil, tá? Então, o fato da corrupção, dos crimes do colarinho branco quase não serem punidos, leva então a esse fenômeno da impunidade aqui no Brasil. E por que que os crimes da parte baixa da sociedade são mais conhecidos? Porque diariamente nós somos bombardeados com os programas vespertinos aí que dão destaque a pessoas pobres que cometeram crimes, né? No máximo na classe média ali, tá? Então é por isso que a gente tem noção, a gente acha, a gente acredita que a maior parte dos crimes, os maiores prejuízos são de pessoas que roubam celular, de assaltantes, e não são. Financeiramente falando, né, o volume que que a elite pratica é muito superior somado aos crimes cotidianos, ok? Mas como esses programas dão destaque aos crimes de pobre, a gente costuma achar que pobre comete mais crime que rico. E isso não existe essa associação aí, tá? A classe rica também comete crime, mas são crimes de outra espécie. Então, a gente encerra hoje a nossa aula aqui. Agradeço a vocês a atenção. Então, prepare-se para a prova na semana que vem, que a prova então será baseada até a aula de hoje, ok? E será em um dia só. Então, obrigado, galera. Valeu. Até a próxima.